Olá, meu povo. Aqui é do canal Política Sem Bandeira. A verdade precisa ser dita. A deputada Érica Cocai sobe o tom contra os golpistas. Eles querem apagar a história. Mas os fatos são claros. O Brasil não será enganado. A justiça está a caminho. E a hipocrisia da oposição não vai mudar isso. Deixe o like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Vamos juntos nessa! Um governo que fez com que o Brasil tivesse mais de 700 mil mortes pela Covid. Um presidente que fez chacota com a ausência de ar das pessoas acometidas por Covid. E que falou que não era Covid. E que falou também que isso era apenas uma gripezinha. Aliás, naquela ocasião, nós tivemos parlamentares que disseram que não ia ter mais do que 900 mortes por Covid. Um negacionismo que mata e que nega também a própria realidade. Eu penso que é um desrespeito profundo com o povo brasileiro pedir a volta de um governo onde o povo tinha que estar na fila do osso. Na fila do osso. Onde nós tivemos uma inflação que foi uma inflação que chegou a por volta de 26,94%. Quando nós temos hoje uma inflação acumulada de menos de 10%. E neste mês de janeiro, tivemos a menor inflação para o mês desde 1994. Mas não é só isso. Nós tivemos o reajuste dos salários mínimos e o salário mínimo durante o governo anterior, ele teve um decréscimo no seu poder de compra de pouco mais de 1%. Ele não foi reajustado acima da inflação. E aqui nós tivemos um reajuste de salário mínimo de 7,5%. Hoje você compra 1,8 de cestas básicas de alimento. E no governo anterior, 1,59. É isso que eles querem de volta? Eles querem de volta o governo da inflação? O governo que o desemprego chegou a 14% e hoje nós temos um desemprego de 6,6%. Eles querem o governo daquele que cuspiu no busto de Rubens Paiva e que diz que Rubens Paiva teve o que merecia e que tinha no seu gabinete, enquanto parlamentar, um cartaz que dizia que quem busca alguma coisa assim, que quem busca osso são cachorros, aqueles que lutavam para poder sepultar os seus entes queridos mortos, como foi Rubens Paiva na ditadura militar. Por isso não dá para entender a posição de um presidente da casa que faz o gesto de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição e que faz uma referência ao filme que já foi assistido por milhões de brasileiros e brasileiras e que é grande sucesso de bilheteria no mundo inteiro, que lembra a ditadura, que coloca o resgate da memória, porque a forma de perenizar a ditadura é negar a sua existência, negar que o dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, é açoitar a realidade e açoitar a memória e a democracia neste país. Porque no dia 8 de janeiro nós tivemos um ataque à própria democracia que foi construído. Ele vem da tentativa de desqualificar as urnas eletrônicas. Aliás, no dia que estávamos votando aqui, o voto impresso, o parlamento estava envolto de tanques. Os tanques foram colocados durante o governo do inelegível, daqui a pouco preso Jair Bolsonaro. Nós tínhamos os tanques aqui, no dia que esta casa estava decidindo sobre o voto impresso. Mas não é só isso. Havia uma minuta de golpe. Houve a tentativa de convencer os chefes das Forças Armadas para estar nesta aventura golpista. Isso tudo está sendo desvendado. E foi a partir de uma delação do então ajudante de ordens do então presidente da República. E aqui me vem falar de que é preciso voltar a este governo que desconstruiu o país, que se apropriou do Estado para que ele não exercesse a sua função. Este governo que o Brasil vivenciou, com o peito estufado do fascismo, compondo e pondo uma faixa presidencial, que aumentou o desmatamento, que fez um negacionismo ambiental, um negacionismo da ciência, um negacionismo da realidade. É isso que querem de volta? Mas que desrespeito com o povo brasileiro? Querem de volta o PIB sem crescimento porque cresceu durante o governo Lula, que passou a ser a 8ª economia mundial. A 8ª economia mundial. Um líder que fala para o mundo inteiro e não fica escondido de pé comendo pizza em Nova York, porque não tem como adentrar os espaços. Aliás, como não tiveram como adentrar os seus sabujos que foram para a posse de Trump, e não adentraram na própria posse, e que assistiram do quarto dos seus hotéis e que tomaram tempestade de neve para poder apoiar aquele que hoje está taxando em 25% o aço e alumínio brasileiro. Que respeito é esse com o povo brasileiro? Aliás, nós tivemos na segundo voo das pessoas que foram deportadas, nós tivemos na sexta-feira, dia 7,
111 passageiros, sendo 8 crianças de até 10 anos, que ficaram 12 horas sem alimentação e saíram algemados e saíram acorrentados, eu diria, dos Estados Unidos. E eles batem continência para este governo? E eles aplaudiram a posse ou a eleição de Trump? Aliás, eu aqui repito as palavras do meu líder, do líder Lindbergh, que diz: que patriotismo é esse? Que patriotismo é isso? É o do punhal verde e amarelo? É o verde e amarelo do punhal, onde eles buscavam, nesta operação, assassinar Lula, assassinar Alckmin e assassinar o ministro do Supremo? Então não me venham aqui com as suas mentiras, com seus atos, com a sua teatrice, porque isso não é teatro, isso é teatrice, com a sua tentativa de fazer com que o Brasil não perceba que nós vamos ter a prisão do inelegível, do que é acusado, inclusive, de roubo de joias. Aliás, é bom perguntar por que Michele Bolsonaro recebeu recursos na sua conta do Queiroz. E é bom também perguntar por que tinha os recursos públicos bancando as suas próprias despesas pessoais. Então, portanto, tratemos esse país com seriedade. Tratemos o povo brasileiro com seriedade. Vocês dizem que não votaram contra a diminuição de impostos, mas votaram contra a isenção de impostos para a cesta básica, para aumentar o custo da cesta básica. Por isso, eu fico com a verdade. E eu fico com aqueles que estavam no Mané Garrincha assistindo o jogo, que disseram... vai ser preso. Porque vai ser preso. Porque a justiça não vai falhar neste Brasil. O Brasil precisa romper com a impunidade desses que querem flexibilizar a ficha limpa, que foi utilizada por Jair Bolsonaro contra Lula. E agora eles querem flexibilizar a ficha limpa e querem anistia para corruptos e golpistas.